Então, boa noite a todos. A gente está começando a aula de número 11 da Teologia do Remanescente. A gente vai começar e, para começar, a gente vai fazer uma oração. Domingos, você pode ativar seu microfone e orar para a gente, por favor? Sim, posso. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por ter nos conduzido até esta classe mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo dia que tu nos deste e conduz este estudo, Senhor, nos dando entendimento para compreender a tua palavra. Capacita a professora Ellen mais uma vez, Senhor, e nos conduz no teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, já faz um tempo que nós estamos vendo o remanescente no livro do Apocalipse. Em termos de remanescente do tempo do fim, sem dúvida, Apocalipse é o conteúdo mais importante que nós temos. É no livro do Apocalipse que nós temos as características que são mencionadas como sendo as características do remanescente do tempo do fim. E aí nós estudamos como esse tema se apresenta no Apocalipse, nós estudamos as características do remanescente, principal definição está lá em Apocalipse 12, verso 17, né? O dragão vem perseguindo a igreja, e aí, após vários versículos, fala que o dragão, então, ele cirou e foi pelejar contra o restante da descendência da mulher. E esse restante era caracterizado pela guarda dos mandamentos de Deus e por ter o testemunho de Jesus. Então, nós já entendemos a guarda dos mandamentos de Deus, são todos os mandamentos, é o decálogo, é a lei moral. Nós vimos também que o testemunho de Jesus é a presença do do espírito de profecia, do dom profético manifestado nesse remanescente, e nós vimos também na aula passada, que foi a última aula que nós fizemos, qual a importância do sábado nesse contexto final. Então, como que o sábado ele serve para a gente de algo que vai marcar o conflito do tempo do fim, porque é o mandamento que é aquele que atesta a adoração verdadeira, que presta adoração ao Criador de todas as coisas. Na aula passada a gente fez uma comparação, então, entre a tríplice mensagem angélica com a primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, 6 e 7, em comparação com Êxodo 20, mostrando ali que está claramente visto essa questão do sábado. E hoje nós vamos entrar num ponto que aí talvez seja o ponto mais denominacional do estudo, tá? O que nós vamos entender hoje? Nós vamos entender o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia entende sobre si mesma no quesito remanescente, tá? Nós vamos entender o que a Igreja declara sobre si mesma, por que ela se vê assim e como ela vê o restante da cristandade, ok? O restante das denominações cristãs, como é que nós vemos isso. Então, hoje, a gente vai fazer um estudo dentro de Apocalipse para entender por que a igreja se vê assim, e aí depois eu vou trazer para vocês, então, algumas declarações da igreja, tá? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, esse é o estudo de número 11. Deixa eu só organizar aqui. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o conceito de remanescente para a Igreja Adventista do Sétimo Dia
ele é um conceito central da nossa identidade e autocompreensão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se denomina como povo remanescente do tempo do fim, tá? A gente vai trabalhar o porquê disso ao longo dessa aula de hoje. Então, não vejam essa declaração como uma declaração soberba, tá? Vamos ver a aula e vamos tentar descobrir. Eu trouxe aqui, gente, eu não sei quantos de vocês sabem o que significa o nosso símbolo da igreja. Esse símbolo mudou ao longo das décadas, obviamente, mas o símbolo atual é este. Então, nós temos uma base, que é a Bíblia aberta. Ela representa que todas as nossas crenças têm como base a palavra de Deus. Nós temos uma completa aceitação da palavra. Nós temos a cruz como nosso tema central, que é o evangelho da salvação, né? E aí dessa cruz saem chamas, tá? Essas chamas, elas significam as 3 mensagens angélicas. Olha, são 3 linguazinhas de fogo, significando a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14, tá? Essas linhas aqui de cima que acendem, porque vocês veem que elas circulam. Esse globinho no símbolo original, ele só é sugerido pelo formato das chamas, né? Então, essa chama circundando o globo é a nossa missão de pregar a mensagem a todo mundo. Aqui, essas chamas que sobem ao céu sugerem um contínuo movimento para cima, representando a ressurreição e a ascensão de Cristo, bem como a sua vinda como nosso foco de fé. E o contexto geral do fogo aqui representa o Espírito Santo sendo derramado na sua igreja para o cumprimento dessa missão global, tá? Então, aqui é a nossa identidade visual, esse símbolo, onde quer que você o veja, é o símbolo da igreja, tá? Então, hoje nós vamos tentar saber por que nós nos autodenominamos remanescente do tempo do fim, quais são as implicações desse conceito para a igreja e para os membros da igreja e como que a igreja vê as outras denominações cristãs, tá? Então, assim, para a gente entender por que a gente se denomina como remanescente do tempo do fim, nós temos que entender a história da igreja. Onde nasce essa igreja, em que contexto nasce essa igreja e quando nasce essa igreja. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela nasceu de um grupo de crentes que aguardavam o retorno de Jesus para acontecer em 1844. Então, vocês devem se lembrar que mais ou menos lá em torno de 1840, 42, a gente tem nos Estados Unidos, na sua expressão, Guilherme Miller, tá? Guilherme Miller começou a pregar que Jesus retornaria em breve. Não foi ele que marcou a data, na verdade, Guilherme Miller só aceitou a data de 22 de outubro de 1844, uma semana antes dessa data acontecer. Não foi ele que marcou a data. O que ele colocava é que viria no outono de 1844. Ele não chegou a marcar a data específica, ele colocou, na verdade, uma visão aproximada. E aí esse movimento, ele varreu os Estados Unidos, ele também aconteceu de forma concomitante na Europa, e aqui na América do Sul, um teólogo na Argentina, no mesmo momento em que Guilherme Miller pregava essa mensagem lá nos Estados Unidos, um teólogo argentino também pregava essa mensagem. E a mensagem era: o reino de Jesus se aproximava, Jesus iria voltar para purificar a terra. Eles estudaram para chegar a essa conclusão Daniel 8,14.
né, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, esse grupo de pessoas que vem dessa grande decepção, um grupo dentro desses adventistas, porque esse movimento ele se denominava o movimento do advento, um grupo permaneceu unido após a grande decepção. E aí, quando a gente estuda Apocalipse 10, a gente entende por que a Igreja Adventista se denomina esse movimento profético, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos dar lá uma olhada, uma pincelada, uma recordada de Apocalipse 10. Então, vamos lá. Então, nós vamos pegar nossas Bíblias, Apocalipse 10, os versos de 8 a 10. E aí, Apocalipse 10 diz assim: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse desse livrinho. Então ele me falou: toma o livro, devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca ele será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, aqui nós temos João tendo uma visão onde um anjo manda ele ir até um outro anjo e tomar um livro que estava aberto. E aí as pessoas se perguntaram ao longo dos séculos que livro aberto era esse. Quando é estudado a construção desse texto e a forma como ela é escrita, os teólogos encontraram um paralelo absolutamente reconhecível com Daniel 12, tá? Daniel 12 é o último capítulo do livro de Daniel. Então vamos lá para Daniel 12 e saber qual foi a ordem de Deus para o livro de Daniel. A gente vai ler Daniel 12, do 9 até o 10. Eu vou pedir para a Shirley, abre sua Bíblia, Shirley, por favor, e o seu microfone para ler para a gente. 9 e 10, tá, Shirley? Tá. Uhum. Ele respondeu: agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão seu significado. Olha, então aqui a gente tem uma coisa muito estranha. Depois de Daniel receber um monte de revelação, ele começa a tentar entender quando é que essas coisas iriam se cumprir, tá? No verso 4 de Daniel 12, a gente tem a mesma ordem que Deus dá lá em Daniel 9. Olha só. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Então, esse livro ele ficaria fechado até quando, gente? Até o tempo do fim. E aí ele fala: muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. É por isso que no verso 10, a Shirley leu que os sábios entenderiam, tá? E aí
Daniel pergunta, mas quando se cumprirão essas maravilhas? Aí no verso 7 tem a resposta. Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Então, aqui a gente vê que as profecias de Daniel, principalmente a profecia que Daniel não entendeu, que tinha sido a profecia das 2.300 tardes e manhã, elas estariam encerradas, fechadas, guardadas, em segredo, né, Shirley, que você leu, e seladas até o tempo do fim. Mas quando começaria o tempo do fim? Esse próprio texto que eu li dá a resposta. Após um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que são os 1.260 anos, tá? Eu coloquei aqui, nós não vamos ler todas essas passagens, é só para vocês saberem todas as passagens onde aparece esse mesmo período de tempo visando a mesma questão profética. Ele aparece tanto em Daniel quanto em Apocalipse. Ele aparece como um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ele aparece como 1.260 dias. Ele aparece como 42 meses. De todas as formas, são 1.260 anos. Então, o que são os 1.260 anos? Os 1.260 anos são o período de hegemonia do poder papal. Período que começou em 538, quando o Papa recebe do imperador Franco da França, era o último imperador a reconhecer o Papa como senhor de Estado. Ele reconhece o Papa como senhor de Estado e o Papa recebe o poder hegemônico da Europa. Nenhum governante europeu fazia nada sem que o Papa fosse consultado para isso, ou sem que o Papa desse o seu aval. Isso começou em 538. A Igreja, então, se torna um poder, se abraça, né? Faz um casamento com o poder político, tá? E começa a exercer esse poder em toda a Europa, né? Em todo o Velho Mundo. E isso faz com que ela persiga aqueles que estavam em desacordo com as suas doutrinas, estavam em desacordo com esse poder. Esse período dura 1.260 anos. Em 1798, o general Berthier, a mando de Napoleão, prende o Papa Pio VI, tá? Não disse o Papa está vivo ou morto, e aí esse poder se quebra, é aquele momento da Revolução Francesa, de toda a descortinação de várias coisas, a rejeição do religioso, a vinda do iluminismo, tudo ao mesmo tempo, e aí aquele poder se quebra. E o homem vestido de linho levantou as 2 mãos para o céu e jurou que o tempo do fim seria depois de 1.260 anos, ou seja, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, depois que o povo de Deus parasse de ser perseguido. Então, o tempo do fim começou quando? Após 1798, ok? Começou em seguida quando acabou a perseguição papal, tá? Então, o tempo do fim, no entendimento profético, ele se iniciou em 1798. E o que acontece a partir de 1798? O saber se multiplicaria. As pessoas começam a estudar o livro de Daniel em diversas partes do mundo. Não foi só Guilherme Miller que chegou à conclusão da data, gente. Que chegou à conclusão que em 1843 e 1844 aconteceria alguma coisa muito importante, muito marcada, tá? Esse livro foi aberto à compreensão e aí esses sábios começaram a entender o tempo do fim.
E a profecia mais estudada foi essa das 2.300 tardes e manhãs, que está lá em Daniel 8:14, tá? Vamos só ler Daniel 8:14 para a gente ver direitinho. 8:14. Vamos ler o verso 13, porque Daniel 8:14 é uma resposta a uma pergunta. Daniel ouve um monte de profecia em que o santuário seria pisado, os santos seriam perseguidos, era muito tormento, e aí ele ouve um santo, né, que era um anjo que falava, que disse ao outro santo: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então a pergunta é: até quando vai durar essa perseguição, essa transgressão assoladora, gente? É essa profanação do nome de Deus, é a união do poder religioso com o poder político. Até quando? E a resposta dele é: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eles entenderam que essa purificação aconteceria em 22 de outubro de 1844. Vocês têm que saber que essa não foi a única data marcada. A primeira data era para 1843, as contas foram refeitas, tinha um negócio de ter incluído ano zero, e aí um monte de coisa acontecendo. E aí ficou primeiro para a primavera de 1844, na primavera não aconteceu nada, a nova data, e aí eles entenderam que a purificação do santuário judaico acontecia no outono do hemisfério norte, né, que é na festa do dia da expiação. A festa do dia da expiação é uma festa judaica, né? A sexta festa judaica das 7 festas sagradas judaicas, dia da expiação. E a gente hoje conhece ele como Yom Kippur, tá? E ele acontece no outono no hemisfério norte. E aí eles falaram: bom, então não pode ser na primavera de 1844, tem que ser no outono. E aí ajustaram novamente as datas. Eu não me lembro o nome da pessoa que marcou essa data do dia 22 de outubro. Ele pegou o calendário judaico e ele viu que o dia da expiação judaico perfeito, correto, no ano de 1844, cairia em 22 de outubro. Então, ele marcou essa data. Guilherme Miller, que só anunciava a proximidade da volta, mas não tinha coragem de marcar a data, aceitou essa data uma semana antes dela. Só para vocês saberem, Guilherme Miller morreu, né, um tempo depois dessa grande decepção e nunca deixou de acreditar que Jesus estava próximo de voltar. Ele só entendeu que ele não deveria marcar mais datas, tá? E aí, o que aconteceu, né? Então, vamos ver aqui, olha, a linha do tempo, né? Em 457 a.C., aqui começa o período dos 2.300 anos, sai a ordem para a reconstrução de Jerusalém, tá? É aqui que começa o período das 2.300 tardes e manhãs, e termina em 22 de outubro de 1844. E o tempo do fim, começando em 1798, começou a estudar essas profecias, tá? Então, vamos entender Apocalipse 10 agora, esses versos que nós lemos. Um anjo mandou João pegar um livro que estava aberto. Qual é o livro que se abre no tempo do fim e que estava fechado até então? O livro que se abre é o livro de Daniel. E aí, João pega o livro e foi avisado para ele: olha, você vai comer, vai ser doce na sua boca, mas no teu estômago vai ser muito amargo. Então, João aqui, ele é um representante do movimento milerita, do movimento adventista, ok? Do movimento do advento. Gente, essa mensagem foi pregada
E as pessoas se maravilhavam diante dela. A alegria das pessoas sabendo que a volta de Jesus se aproximava era muito grande. As pessoas vendiam o que tinham, davam o seu dinheiro para a pregação dessa mensagem. As pessoas, durante alguns anos, meses, conforme foram entrando no movimento, elas passaram a viver em função do retorno de Jesus. Então, a mensagem, ela foi realmente, essa esperança, ela foi muito doce. Só que aí vem a grande decepção. Jesus não retornou em 22 de outubro de 1844. O que aconteceu depois desse dia 22 de outubro com o movimento milerita? Os Estados Unidos, na época, tinha em torno de uns 500 mil, tá? Adventistas, ok? O que aconteceu? As pessoas que abraçavam a ideia da volta de Jesus para aquele outono, elas saíram de suas denominações cristãs, algumas denominações, inclusive, expulsaram os seus fiéis, como foi o caso, por exemplo, a Ellen White, né, que era metodista, e aí na igreja eles não aceitaram essa mensagem, e aí quando a família dela se colocou como realmente aceitando a mensagem do advento, eles foram convidados a se retirar do hall de membros da igreja. Então, depois da decepção, muitas pessoas voltaram para suas denominações cristãs de origem, muitos abandonaram completamente a fé cristã. Alguns movimentos perpetuaram e teve até alguns movimentos que passaram a acreditar que Jesus tinha voltado espiritualmente e passaram a fazer uma religião muito espiritualista, com manifestações carismáticas. Então, vocês têm que saber que depois de 1844, vários pequenos movimentos surgiram. Todos eles acabaram, menos um movimento. Um grupo de pessoas que tinham ali como cabeças de estudo Irã Edson, José Bates, Ellen White e Tiago White, eles perseveraram no estudo da Bíblia. Eles queriam entender. Então, no dia 23 de outubro, sobre muito sofrimento, Irã Edson e um grupo de outros irmãos estavam num celeiro, numa fazenda, orando e clamando a Deus por que Jesus não tinha voltado. Eles queriam entender. E aí Irã Edson sai daquele celeiro, ele deveria chegar à casa de algumas pessoas e ele está atravessando um milharal quando ele vê essa visão. Ele vê a visão de Jesus como sumo sacerdote adentrando o lugar santíssimo no céu. Então, quem recebeu essa visão, gente, não foi Ellen White, essa visão foi recebida por Irã Edson, que ele corre para contar e aí eles começam a tentar entender. O Madison colocou aqui no bate-papo e é justamente isso. Eles acreditavam que o santuário a ser purificado era a terra. Então, eles entenderam que a terra era o santuário que seria purificado e que essa purificação só aconteceria com a volta de Jesus. Mas eles perceberam que eles tinham interpretado mal o acontecimento. O acontecimento não era a purificação da terra como santuário. O acontecimento era a inauguração do julgamento no santuário celestial e eles, obviamente, foram meses e anos estudando tudo isso. E aí eles começaram a estudar essa passagem em conjunto com Apocalipse 10:11. E Apocalipse 10:11, ele já previa que não seria a 1844 não seria o fim. Então, olha só o que acontece com João quando ele come o livrinho e o livrinho fica amargo no estômago dele. É dito para ele o seguinte: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, não terminaria em 1844 a história da Terra.
né? Esse era só o início do tempo do fim. E aí eles passaram a estudar. Esse movimento, que ficou conhecido como movimento adventista, esse grupo de pessoas continuou estudando em conjunto, fazendo reuniões, fazendo palestras, escrevendo artigos, e eles se organizaram oficialmente em maio de 1863, se dando o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque viram como central duas doutrinas: a doutrina do breve retorno de Jesus, com não mais a marcação de data, e a observância do sábado como sendo um diferencial daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem quiser ver essa história linda, gente, vai no YouTube e digita Como Tudo Começou. É lindo, é um filme feito pela igreja alguns anos atrás. É fantástico, vale a pena porque conta desde os primórdios, mostra tudo isso num realismo lindo. Realmente vale a pena depois vocês verem, tá? Então, por que os adventistas se denominam o remanescente do tempo do fim, esse movimento profético? Por quê? Porque é um movimento que surge no tempo do fim, após as 2.300 tardes e manhãs. É um movimento que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, os adventistas, eles, ao estudarem Apocalipse, entendem que eles cumprem e preenchem todas as características do remanescente do tempo do fim. Então, eu entendo, né, e os teólogos adventistas entendem que Apocalipse 10 é a profecia dada a João desse movimento profético que começaria no tempo do fim, tá? Então, a gente tem um embasamento bíblico e entende que preenche esses requisitos, ok? Deixa eu só... Opa! Deixa eu só ir para a próxima. Então, vamos lá. Isso aqui é uma frase que eu tirei do livrinho, tá? É uma frase da igreja. Então, como é que a igreja entende essa questão da sua identidade? Então, ele diz assim, olha: a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem se considerado como um cumprimento da profecia apocalíptica, um movimento chamado para preparar um povo em todas as partes da terra para estarem prontos para o retorno de Cristo. A gente entende que nós temos a responsabilidade de proclamar as mensagens angélicas de Apocalipse 14, tá? Então, nós entendemos isso. Agora, veja bem, como que isso às vezes soa, né, para outras pessoas, para pessoas de outras denominações cristãs. Como é que isso afeta o comportamento da igreja? Para muitos, essas considerações, elas são vistas como gerando um comportamento arrogante, exclusivista, julgador com relação aos outros cristãos. Porque quando eu digo que eu sou remanescente do tempo do fim, eu automaticamente estou dizendo que os outros não são. É como se eu estivesse colocando subgrupos de crentes, sabe? E um subgrupo acima do outro. Essas acusações das outras denominações, elas afloraram muito depois da década de 50. Na década de 50, começaram os movimentos ecumênicos. E desde o início, a Igreja Adventista ela se posiciona como sendo a diferente, porque a gente entende que não deve abrir mão daquilo que está escrito na Bíblia. Então, nós entendemos que, baseado na questão de todos terem o mesmo entendimento, eu não posso jogar fora o que a Bíblia diz como sendo certo, o que é certo, e o que é errado
é errado. A igreja ela não coadunou com os pensamentos deste ecumenismo. E aí, realmente, a igreja passou a receber muitas críticas por causa disso, né? Só que a gente tem que pensar o seguinte: ser remanescente é uma questão de arrogância e exclusivismo, ou, na verdade, é uma responsabilidade imensa e uma necessidade de autocrítica constante. Nós temos que entender para que Deus levanta o remanescente. Deus levanta o remanescente para levar uma mensagem. O remanescente, ele não é colocado numa posição de superioridade. Na verdade, o remanescente ele é levantado para ser servo dos seus irmãos. Assim como Cristo foi servo, assim como João Batista foi servo, assim como Elias foi servo, assim como Israel deveria ter sido servo. E levar, né, essas mensagens ao mundo, nós entendemos como sendo uma tremenda responsabilidade. E nós entendemos que para preencher esses critérios, nós temos. Olha, a Riselda colocou, olha, Samuel Snow, obrigada, Riselda, eu não lembrava, hein? E olha que eu li um livro recente sobre isso. Samuel Snow foi quem colocou a data de 22 de outubro de 1844. Essa data ela foi aceita muito prontamente pela maioria da liderança do movimento do Advento, mas o Guilherme Miller foi um dos últimos a aceitar essa data. Então, a ideia de ser remanescente do tempo do fim, gente, ela não abre espaço para exclusivismo, para triunfalismo. Pelo contrário, é uma posição de responsabilidade. Nós estamos aqui para levar uma mensagem ao mundo, tá? E nós temos que fazer uma constante autocrítica. Eu estou em Cristo? Eu estou levando a mensagem? Ou eu estou como Israel? Só ali, né, tal, eu sou o remanescente, e aí eu fico ali em berço esplêndido e sem levar essa mensagem para outras pessoas. Vocês viram, e a gente estudou já na teologia do remanescente. Oi. E ela ainda é mais responsabilidade ainda, porque os anjos queriam ter essa chance, mas foi dada a nós de fazer essa missão. Então, ela se torna mais responsabilidade. É um privilégio, lógico, mas é uma tremenda responsabilidade. Muito mesmo. O Madison colocou aqui no bate-papo uma expressão que é muito importante a gente pensar: dormindo na luz. Será que eu peguei a luz, eu estou dormindo com ela ou colocando ela dentro da minha casa, ou eu estou me preocupando com quem ainda não recebeu essa luz, né? Então a gente tem que realmente parar para pensar. Agora a questão é: como os adventistas entendem quem é o povo de Deus, tá? O que nós entendemos como sendo o povo de Deus? Nós entendemos que o povo de Deus são todos os cristãos fiéis de todas as denominações do mundo, inclusive de movimentos religiosos não cristãos. Gente, Deus tem povo dentro do islamismo, dentro das religiões africanas, Deus tem povo dentro de todas as religiões do mundo, e Deus tem povo dentro de todas as denominações cristãs, sem exceção. Todos aqueles que vivem de acordo com a luz que receberam são povo de Deus. E nós temos gente que não é povo dentro dessa igreja que se denomina remanescente. Vocês veem que Jesus, ele contou várias parábolas que falavam sobre isso. Talvez a parábola mais emblemática seja a parábola
do joio e do trigo, que nós já estudamos aqui quando nós estudamos o remanescente ali nos evangelhos, né? Eu vou voltar, Chile. Então, na parábola do joio e do trigo, a gente tem uma questão importante que é: Deus plantou o trigo e o inimigo foi lá e plantou o joio. E eles crescem juntos, eles começam a crescer juntos. E aí o pessoal avisa, né, para o dono da plantação: olha, tem praga crescendo junto com o trigo. E aí o dono da plantação diz: não, mas vocês não vão arrancar, porque se vocês forem arrancar agora, vocês vão arrancar trigo também. Então é esperado que tudo cresça, e aí no tempo do fim é que existe uma separação entre aqueles que são realmente o trigo plantado pelo dono da plantação e aqueles que são joios que foram plantados pelo inimigo. Então, eu posso muito bem... Só um minutinho, Rizela. Eu posso muito bem estar dentro da igreja que tem a mensagem verdadeira, e eu posso não ser um cristão verdadeiro, porque eu não vivo essa mensagem e porque eu não estou em Cristo. E a gente pode ter pessoas vivendo numa denominação cristã que tem uma verdade bem incompleta, falha, cheia de incongruências, e essa pessoa está em Cristo e ela é uma pessoa que representa o povo de Deus. Riselda, você quer explicar melhor para a Sheila entender por que a responsabilidade foi dada a nós? Posso explicar. Sim, mas é que antes eu só queria falar que também tem um exemplo de Elias, né? Que Elias, foi dito a ele que ali, quando ele falou que estava sozinho, aí foi dito a ele que não, que mais de 7.000 não tinham se ajoelhado a Baal. Então, é a mesma coisa hoje para nós, dos remanescentes, que estão em outros locais. O que a gente entende quando a gente lê os escritos da senhora White, que ele fala que para nós, seres humanos, essa mensagem para o remanescente, a mensagem do tempo do fim, foi, na verdade, um privilégio, porque era uma mensagem que os anjos queriam levar. Só que Deus deu a nós. Então, assim, quando a gente entende isso que foi dado a nós, então, realmente, é um privilégio que a gente leva essa mensagem. Mas, por outro lado, se a gente não leva, é uma senhora de uma responsabilidade, uma cobrança. Então, eles queriam fazer esse trabalho para Deus, entendeu? E Deus não, Deus disse, o ser humano vai fazer isso. E o que acontece? Então, a gente tem uma obrigação tremenda. Deus teria inúmeros recursos para pregar de maneira eficiente a mensagem, mas ele escolheu desde o início desse mundo que homens levassem essa mensagem. Por isso que Deus levanta remanescentes, né? Por isso que Deus escolhe um povo para receber a revelação e espalhar essa revelação, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com você. Ellen, só para todo mundo também entender. Eu estou lendo agora, no mesmo tempo que a gente está estudando isso, o livro de Êxodos. Então, é muito legal esse paralelo, de você ver como Deus cuidou desde ali a saída do Egito e como a gente repete todas as coisas que aquele povo que viu tudo aquilo lá dos hebreus, como a gente está repetindo agora no final. Então, eles tiveram todo aquele privilégio com Deus andando com eles todo o tempo, e a gente tem toda essa mensagem, a gente tem a Bíblia completa, e mesmo assim a gente termina não fazendo o que ele quer. Então, é muito legal associar Êxodo com o remanescente. Muito dá um entendimento legal. maior nesse assunto. Porque ali foi o levantamento de um remanescente, né, Riselda? E que o que aconteceu com os israelitas foi que eles interpretaram de maneira errada, né? Eles interpretaram justamente isso aqui que eu coloquei aqui no fim desse slide. Eles confundiram missão com salvação. Eles tinham exclusividade de missão. Era a missão que era exclusiva, era a mensagem que deveria ser levada. Eles entenderam como sendo um privilégio de salvação exclusiva.
E aí tem muita gente que às vezes entende isso mal. E às vezes a culpa é nossa, inclusive, porque nós corremos o risco de sermos, sim, como é que eu poderia dizer? De sermos arrogantes, exclusivistas, Exclusivistas. julgadores, entendeu? E detentores de uma mensagem que eu não estou disposta a compartilhar. Essa mensagem é só para esse clubinho VIP. Então, quando eu vejo um cristão de uma outra denominação como estando num patamar menor que o meu, eu estou, na verdade, perpetuando um erro do povo de Israel. Né? Eu estou, na verdade, dormindo nessa luz e por acreditar assim, por ser arrogante, por ser exclusivista, eu corro o risco de não fazer parte desse povo, né? Essa mensagem, ela não é uma mensagem de triunfalismo, na verdade, ela é uma mensagem de grande responsabilidade. Nós entendemos que todos os crentes fiéis em Cristo fazem parte de uma igreja universal, tá? Ou seja, então essa igreja, gente, hoje, ela é uma igreja visível, tá? Por quê? Porque nós temos inúmeras denominações, pessoas fiéis que eu consigo identificar. Eu consigo identificar as pessoas. É claro que eu não consigo ver o coração, né, de todas as pessoas. Mas hoje nós temos sim uma igreja pregando, uma igreja universal pregando a mensagem de Deus, né? Nós respeitamos os cristãos fiéis de todas as denominações e nós devemos louvar os esforços de todas essas denominações em pregar o Cristo como Salvador. Deus tem um povo verdadeiro onde quer que existam seres humanos obedecendo a Ele segundo a luz que receberam. Lá em João 10,16 tem uma passagem muito interessante sobre isso. Vamos ler essa passagem? João 10:16. João 10 é aquela passagem linda que Jesus está falando que ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele está conversando, gente, com um grupo de judeus que tinham esse pensamento exclusivista. E aí Jesus deixa uma mensagem. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, essas ovelhas não são da casa de Israel. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Deus tem ovelhas em outros apriscos, tá? E nós entendemos que essas ovelhas vão ouvir a voz de Deus e vão vir. Então, gente, o aprisco de Deus hoje, nós entendemos que ele é visível. Nós podemos ser esse aprisco recebendo pessoas. Nós podemos ser esse aprisco que convida essas outras ovelhas para virem, para fazer parte, né, desse aprisco. Agora, se nós temos uma pessoa que não conhece, não entendeu e não aceita toda a mensagem que nós temos, isso não a torna menos povo de Deus por causa disso. Se ela obedece de acordo com a luz que ela recebeu, ela é povo de Deus e nós não podemos confundir o privilégio do remanescente como sendo um privilégio de salvação. É sim uma responsabilidade de missão. Eu encontrei no livrinho que eu estou estudando as diretrizes oficiais da Igreja Adventista para a interação com outras denominações e entidades religiosas. Então, ela tem 3 declarações. A primeira declaração é que nós reconhecemos, agências aqui são todas as entidades religiosas e denominações cristãs. Reconhecemos essas agências que exaltam o nome de Jesus perante a humanidade como parte do plano divino para a evangelização do mundo, tá?
Quando um trabalho interdivisão nos coloca em contato com outras sociedades cristãs ou grupos religiosos, o espírito de cortesia cristã, franqueza e justiça deve prevalecer. Então, nós, como Igreja Adventistas, podemos fazer um trabalho em conjunto com presbiterianos, com batistas, com espíritas, não tem problema nenhum. Esse trabalho ele pode ser feito em conjunto. Uma coisa que é muito comum, por exemplo, é quando a gente une esforços, por exemplo, no Ministério de Ação Social. É muito comum que isso aconteça, tá? Então, o contato ali, ele deve ser um contato respeitoso, cortês e de justiça. A igreja também entende que a verdadeira religião se baseia em consciência e convicção. Nenhum laço deve prender um membro à igreja que não seja a sua crença e a sua convicção. Todos os membros da igreja devem se sentir livres para não mais fazer parte desta denominação, se entenderem que não desejam estar em harmonia com a fé e com a prática adventista. E nós esperamos que os outros grupos religiosos respondam com o mesmo espírito de liberdade. Então, a igreja aceita plenamente se qualquer pessoa decidir que os pensamentos dela não mais refletem os pensamentos da igreja, se ela não quiser fazer parte, a igreja adventista entende isso como sendo realmente algo que diz respeito somente à pessoa. E eu queria finalizar para vocês com 2 parágrafozinhos do livro Nisto Cremos. O livro Nisto Cremos, ele é um livro que fala das 28 doutrinas base da Igreja Adventista, tá? A doutrina de número 13 diz respeito ao remanescente. E eu fiz questão de tirar foto do livro mesmo, para vocês verem. Então, doutrina de número 13, o remanescente é a sua missão. Essa é a declaração resumida da igreja sobre isso, tá? Então, ele diz o seguinte: a Igreja Universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação de seu segundo advento. Essa proclamação é simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse 14 e coincide com a obra de julgamento no céu e resulta numa obra de arrependimento e reforma na terra. Todo crente é convidado a ter uma parte pessoal nesse testemunho mundial. Então, esse é o resumo da crença fundamental número 13 sobre o remanescente e a missão. No penúltimo parágrafo deste capítulo, nós temos, eu achei muito interessante, é o penúltimo parágrafo, ele diz assim, olha, Deus tem seus filhos em todas as igrejas, mas é através da igreja remanescente que ele proclama a mensagem que deverá restaurar a verdadeira adoração, mediante o chamamento de seu povo para fora dos círculos de apostasia e a preparação dos mesmos para o retorno de Cristo. Reconhecendo que muitos dentre o povo de Deus ainda deverão unir-se ao povo remanescente, este, ou seja, o povo remanescente, tem clara percepção de suas imperfeições e fraquezas quando tentam executar sua solene missão. Percebem que é unicamente através da graça de Deus que lhes será possível cumprir sua monumental tarefa. Eu achei isso aqui, gente, fantástico, porque o remanescente verdadeiro, ele tem noção de sua total incapacidade de cumprir a missão, de sua dependência
de Cristo no cumprimento dessa missão, de sua dependência dos dons do Espírito para que essa missão seja cumprida. Quando a gente perde esse senso de dependência, quando a gente sobe, eu digo sempre que tem gente que sobe, né, no tamborete, e aí tem a síndrome do tamborete, que a pessoa sobe no tamborete e dali ela já acha que ela já está no palco. Quando a gente pega aí essa síndrome do tamborete e acha que é melhor que o outro, e acha que é superior ao outro, nós estamos, na verdade, incluindo no mesmo erro dos israelitas, de inúmeras pessoas que fracassaram na missão que tinham, não iriam conseguir cumprir a missão. Então, Deus poderia, como a Riselda falou, ter usado anjos para proclamar, mas ele usa os anjos mensageiros, levando essas mensagens ao mundo. Essa visão é uma visão de responsabilidade, né? É a responsabilidade que nós temos. Qual é a mensagem que eu estou deixando de passar para as pessoas? Que eu estou deixando de levar para as pessoas? Então, essa é o que a Igreja Adventista entende atualmente, né? É o entendimento contemporâneo de sua visão como remanescente. Alguma dúvida? Viram que a aula de hoje foi mais rápida? Menos passagem, né, para ler. Já acabou? Já, eu quero dúvidas agora. Não? Nenhuma dúvida? Olha, a Giovana diz que às vezes se não tem dúvida, né, Giovana, é porque a pessoa não estava nem prestando atenção, então ela não sabe nem o que ela tem que perguntar. Não, mas né, Domingos? É, professor. Mas não tem problema vocês não terem dúvidas. Se lembrarem de alguma coisa, é que, na verdade, essa realmente foi uma aula mais expositiva, realmente, do que a igreja acredita hoje. Nós temos inúmeros materiais sobre o tema, tá? Eu, particularmente, para essa aula de hoje, usei o livrinho A Teologia do Remanescente e o livrinho Nisto Cremos, tá? Mas nós temos, por exemplo, o Tratado de Teologia da Igreja, que tem material sobre o assunto, nós temos várias coisas. Se alguém quiser um material a mais e tal, é só falar comigo. E a minha dica de hoje fica para o filmezinho Como Tudo Começou, que é a história do movimento milerita. E é lindo esse filme, acho que vale a pena. Oi? Realmente vale a pena, nós já assistimos. Sim. Muito bom. É bem bonitinho, é bem bonito, muito bem feito, inclusive, né? Assim, a gente vê que foi muito bem feito, todo feito e filmado lá nos Estados Unidos, onde tudo começou. Sônia, qual material que você quer saber se eu tenho em PDF? Os livros? A Sônia, sim. Os livros não. Os livros eu tenho eles físicos, tá? Eu tenho tanto o Nisto Cremos, eu tenho ele fisicamente, quanto o outro, os outros que eu citei. Eu tenho os livros físicos, mas quem quiser eu posso, não sei, xerocar o capítulo, né? Assim, as partes. Inclusive, esse capítulo 13 do Nisto Cremos, ele é um capítulo que ele traz o entendimento realmente da missão, tudo aquilo que a gente vem trabalhando, por que a igreja diz, olha, gente, o pessoal é muito, olha, o Alex já colocou aqui o link do YouTube, obrigada, Alex. Então, assim, se vocês quiserem, eu posso até fazer o seguinte, eu posso escanear o capítulo 13 do Nisto Cremos, e depois converter ele para PDF, né? E mandar para o grupo, tá bom?
a gente pode fazer isso, ok? Então, vamos fazer nossa oração final. Giovana, você que ficou toda caladinha, libera teu microfone e ora pra gente. Tá bom, pode deixar. Querido Pai do céu, obrigada por mais uma aula que o Senhor nos proporcionou, que nós podemos adquirir mais conhecimento e entender mais da história da nossa igreja. Que o Senhor possa nos proteger e nos guiar depois de agora, cuidar de nossas famílias, de nós, e continuar nos ajudando a se tornar pessoas melhores a cada dia. Obrigada por hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu vou depois fazer o upload da aula, né, no